Olá, boa noite. O Realidade em Pauta de hoje vai falar de um medicamento prescrito para quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. O medicamento é utilizado tanto na infância quanto na fase adulta. É de tarja preta, ou seja, o uso é controlado, mas tem sido utilizado de maneira indiscriminada por estudantes. É a Ritalina. O princípio ativo é um estimulante que age no sistema nervoso central e é da família das anfetaminas. O problema acontece quando uma pessoa que não tem necessidade do uso do medicamento faz uso deste mesmo medicamento para aumentar o rendimento, mas não se atenta aos efeitos colaterais da droga que pode causar dependência. O metilfenidato, conhecido no Brasil como Ritalina, é o estimulante mais consumido no mundo, mais do que todos os outros somados. No Brasil, o uso da Ritalina está associado ao tratamento do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O desafio destes transtornos é que, diferente de outras doenças, não existem exames laboratoriais ou tomográficos que sustentem o diagnóstico. As principais características são déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. O que acontece no cérebro desses pacientes? O cérebro funciona, principalmente nas crianças e em boa parte dos adultos, como se ocorresse um atraso na maturação desse cérebro. De modo que algumas áreas do cérebro sejam para a percepção dos estímulos, áreas mais posteriores, do lobo parietal, occipital, mas principalmente das áreas anteriores, daqui para frente, a área pré-frontal do cérebro, elas estão mais imaturas, elas atrasam o desenvolvimento em relação às crianças típicas, vamos dizer, as crianças que não têm transtorno. E é na sala de aula que estas diferenças aparecem. A escola é o palco das descobertas dos transtornos de comportamento, que se tornam visíveis diante da necessidade de aprender. Desde pequena eu tive muitas dificuldades, eu era aquela aluna que eu nunca conseguia tirar nota boa, eu estudava e ia na prova, tinha certeza que tinha ido bem, eu recebia uma nota 5, uma nota 4, uma nota 6 e eu ficava muito frustrada, sempre me achei muito burra. Porque assim, nada era suficiente, porque por mais que eu estudasse, nada acontecia e eu não conseguia. Hilda é da época em que as crianças com transtornos cerebrais eram chamadas de atrasadas. Na minha época, eu já conversei com os meus pais a respeito disso, não existia um diagnóstico sobre isso. Então assim, eu era criança burra, eu era criança lerda, por mais que eu fosse esperta, rápida, de raciocínio, mas eu não conseguia fazer, então eu não quero que meu filho passe por isso. Mas como não é possível dominar a genética, o pesadelo de infância veio à tona com as dificuldades do filho, diagnosticado com déficit de atenção associado ao distúrbio do processamento auditivo central. E assim, ele se dispersava com muita facilidade, mas não era uma coisa que ele conseguia controlar. E ele um dia chegou para mim e falou assim: mamãe, eu sou burro, eu não consigo terminar uma prova, os meus amigos conseguem, eu não consigo. E eu já tinha feito os exames, já tinha sido detectado o PAC e o TDA, né, só o dele, não tem o H, de hiperatividade. E a gente estava fazendo terapia com a fonoaudióloga e eu voltei para o consultório da médica e falei assim: eu quero remédio. Porque eu falei assim, é muita crueldade minha não dar ou tentar um remédio que pode ajudar meu filho. Você acha que você vai precisar desse remédio na vida adulta? Bom, eu acho que não, porque eu não sou muito dependente do remédio. Eu consigo fazer as coisas sem ele, mas só que ele me ajuda a me concentrar nas coisas que eu preciso fazer. Mas só que eu não preciso dele para fazer as coisas. Em muitos casos, a utilização da Ritalina entre crianças com transtornos psiquiátricos se torna uma condição permanente. O psiquiatra do SPA Médico Educativo Cevisa explica a complexidade da utilização contínua deste medicamento. O problema é que realmente a gente não sabe exatamente como o remédio trabalha. Então, a gente suspeita que ele mexe com algumas coisas por tipo de reações, tá? Mas não tem estudo que realmente confirme. É assim, 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 assim. Se suspeita que trabalha na inibição da recaptação da dopamina, ou seja, deixa mais dopamina na sinapse neuronal, tá?
que estimula, se suspeita que estimula a síntese de dopamina, então não somente ela não é recaptada, sino que também tem mais produção. Mexe com noradrenalina ou norepinefrina, que mexe com a pressão, que é um neurotransmissor por excelência do estresse, então a ansiedade aumenta. Então, uma pessoa normal que toma Ritalina tem muito risco de ficar ansioso, tá? Ao ponto extremo de levar a uma psicose, a delírio, etc. Não é à toa que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, propôs alterações na regulação para a distribuição deste medicamento. O país conquistou o ranking de segundo maior mercado do mundo, com um crescimento de 775% no consumo nos últimos 10 anos. E aqui no estúdio eu recebo a Ana Flávia Leandro, que é formada em psicologia com especialização em psicopedagogia, atua na área da saúde na rede pública com foco na prevenção e promoção da saúde e também faz atendimentos particulares. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Ana Flávia. Boa noite, Carol. Obrigada pelo convite. Esse é um tema muito importante, né? A gente está vendo qual é o cenário, né, dos diagnósticos do TDAH, né, com hiperatividade no final, né? Enfim, como é feito esse diagnóstico? Porque a gente tem percebido, tem aumentado o número de crianças, principalmente, né, de crianças que têm sido diagnosticadas com esse problema. Como é feito esse diagnóstico? Esse diagnóstico ele é um diagnóstico clínico onde a gente faz uma anamnese, que é resgatar a história de vida desse indivíduo. A pessoa que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela nasce com esse transtorno, que é um transtorno neurobiológico. Então, ele pode se estender para a vida adulta. O que às vezes a gente percebe é que conforme a pessoa vai crescendo, vai amadurecendo, ela acaba criando estratégias na fase adulta para lidar com esse transtorno. Mas basicamente ele é feito clinicamente, a gente faz uma investigação da história de vida dessa criança, desse indivíduo. Nós conversávamos aqui antes de iniciar aqui a filmagem, que muitas dessas crianças elas têm sido diagnosticadas de forma equivocada. Exatamente. Qual o risco disso acontecer? Exatamente. O uso, por exemplo, indevido dos medicamentos, eles podem trazer sérios problemas para a saúde dessa criança. E, infelizmente, isso vem acontecendo. Eu acho que com a internet, o fato da informação ela chegar muito mais fácil aos pacientes, às pessoas, geralmente os pais já vêm com o diagnóstico pronto. Olha, meu filho é muito agitado, então ele é hiperativo. Mas o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele tem 3 eixos centrais. Um deles é a desatenção, o outro é a hiperatividade e um terceiro que muitas vezes a gente se esquece, que é a impulsividade. A hiperatividade e a impulsividade, elas andam de mãozinhas dadas. Mas todas as pessoas que têm o transtorno apresentam essas 3 características, no entanto, elas podem apresentar uma característica predominante. É mais comum nas meninas e nas mulheres o tipo desatento, enquanto nos meninos é mais comum o tipo hiperativo. Então, pode haver crianças que não estão sendo diagnosticadas porque tem o tipo predominante desatento. E aquela criança que fica lá no fundo da sala, ela é quietinha, é tão boazinha, não causa problema. Deixa ela lá mesmo. Ela nem é notada. Enquanto aquelas crianças, e principalmente os meninos, são agitados, eles derrubam a sala de aula, e é na sala de aula, muitas vezes que a gente percebe, né, esses sintomas, a escola traz muito essa questão. Então, eles são mais diagnosticados, né, digamos assim. Mas esse é um fato que a gente precisa realmente tomar muito cuidado. Eu acho que a gente pode mencionar alguns efeitos colaterais, assim, desastrosos da Ritalina. Se a gente fizer uma avaliação da bula do medicamento, a gente vai encontrar desde questões mais simples, como manchas na pele, até problemas seríssimos de coração e, inclusive, morte súbita. Então, isso está escrito lá, isso pode, de alguma forma, acontecer. Ou seja, uma criança, ela tem 8 anos de idade, eu acho que é a fase escolar, né? Que você inicia ali, 6, 7, 8 anos, mas demora ainda um pouquinho para essa criança ser diagnosticada, né? Porque, como a gente pode ver na reportagem, de fato a escola é o palco das descobertas, dos transtornos, em todo tipo de transtorno, né? Que gera esse aspecto aí. E a gente consegue perceber que quando essa criança começa a ser medicada logo cedo, tem consequências fortíssimas. Esse cérebro ainda está em desenvolvimento e, enquanto ciência, a gente precisa evoluir e aumentar as pesquisas a longo prazo do uso desse medicamento. E a gente sabe também que durante o tratamento tem a possibilidade de ir incluindo outras ações que faz com que mesmo a criança que está diagnosticada, ela diminua a utilização desse medicamento, que eu acho que é o ideal, né?
Sim, sim. E em relação ao medicamento, a gente, claro, tem que tomar cuidado, ele é um medicamento controlado porque ele exige, né, uma observação maior, mas ele é necessário em alguns casos, né? Nos casos que realmente a pessoa tem o transtorno de déficit de atenção. Tem um outro caso que ele pode ser usado, Carol, que são os casos de narcolepsia, que é um distúrbio do sono, porque justamente esse medicamento, ele causa um sinal de alerta maior, a pessoa fica mais alerta, então diminui o sono, diminui o cansaço. Então, para as crianças que têm esse transtorno, realmente, ele é necessário e aí ele traz os benefícios que a droga propõe e não os malefícios. Ele age especificamente em 2 sistemas do nosso cérebro que são responsáveis pela dopamina e noradrenalina. Essas 2 substâncias, elas ajudam no controle da impulsividade, também na memória e na motivação da pessoa. Se a gente imaginar uma pessoa que está sedenta, um copo de água para essa pessoa tem um sentido, um valor maior do que para aquela pessoa que está ali constantemente se hidratando. Um cérebro que está sedento dessas 2 substâncias, quando ele faz o uso da medicação, ele nivela essas substâncias e aí ele consegue os benefícios. Mas se a gente pensar numa pessoa que tem um funcionamento cerebral saudável, considerado normal, essa medicação seria apenas mais um golinho de água que não faria diferença, né? Aí sim entra a questão dos efeitos colaterais, então a gente precisa ficar muito atento a isso. Quando você falou, né, aqui agora é um cérebro considerado normal, né? Eu entrevistei uma neurocientista na Universidade Estadual de Maringá e ela disse exatamente isso, que hoje um rastreamento do funcionamento cerebral de um TDAH e de um cérebro considerado normal, não existem diferenças, né? Não é possível ser vista essas diferenças, mas na atitude e nas reações é que se enxerga, ou seja, a ciência tem publicado muito, né, sobre isso, falando que pode ser que esse cérebro, eles apenas funcione de forma diferente, né? E a gente lida como um transtorno, como algo que é além daquilo que é necessário, né? E tem uma questão da estrutura cerebral e uma outra questão que são as substâncias químicas existentes no nosso cérebro. Eu acho que você vai segurar aí essas 2 questões que são muito importantes para a gente falar depois do intervalo, pode ser? Tá bom, combinado. Excelente. De acordo com o Instituto GLIA, uma consultoria em neurociência, cerca de 4,4% das crianças e dos adolescentes brasileiros, na faixa de 4 a 18 anos, sofriam do TDAH. Só que uma outra pesquisa feita em 2015 pela USP, em parceria com as universidades do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, mostrou que existem aproximadamente 250 mil pessoas que não sabem que sofrem os efeitos deste transtorno. Uma coisa é usar o medicamento recomendado por médicos por conta de um transtorno devidamente diagnosticado. Outra coisa é ser usado sem necessidade, em que os efeitos podem ser muito perigosos. A falta de medidores clínicos para o diagnóstico dos transtornos de comportamento tem desencadeado um pico de diagnósticos de TDAH em crianças, adolescentes e até em adultos. E, por sua vez, o alto risco do consumo prescritivo do metilfenidato. A medicação primária que a gente usa em TDAH, não necessariamente a única, são os estimulantes. No Brasil, a gente tem 3 estimulantes que existem para ser usado, e não é que ele vai agitar a criança por causa desse nome estimulante. Ele vai estimular essas áreas do cérebro para que elas funcionem melhor. Então, como eu falei, ele não tem capacidade inibitória boa. Eu estimulando essa área mais anterior, eu vou conseguir inibir um determinado comportamento ou eu controlar a minha distração. Acontece que a capacidade de manter-se concentrado com a memória ativa passou a ser um comportamento almejado entre os estudantes. Quem é que não quer melhorar seu desempenho acadêmico? Então, tem alguns amigos, né, que na faculdade eles diziam que existia um medicamento no mercado que ajudava a estimular aos estudos, aumentava a concentração, né? E aí eu me interessei. E aí me falaram sobre esse medicamento, mais a fundo, sobre alguns efeitos colaterais que ele trazia, mas também os benefícios que ele trazia, né? E aí eu resolvi pesquisar mais e cheguei a comprar e comecei a utilizar. Inicialmente com dosagens menores que foram aumentadas gradativamente conforme a resposta positiva do organismo. Como eu não passei no médico, eu resolvi ir aos poucos para ver como que o meu organismo ia
adaptar a essa medicação. Então, eu comecei tomando metade durante a manhã e, posteriormente, a outra metade pela tarde. Com o tempo, os benefícios esperados foram aparecendo. Vinha para a biblioteca, ficava das 8 da manhã, na hora que abre a biblioteca, ia embora só 11 horas da noite, na hora que terminava a faculdade. E assim, direto, muito concentrado. Hoje, no último ano de engenharia, o estudante acredita que não é dependente do medicamento e espera restringir o seu uso apenas para esta fase acadêmica. Dependência eu não tenho, né? Como eu havia dito, eu apenas utilizo para dar um gás a mais, né? Mas eu consigo exercer exercícios, projetos, sem esse medicamento. O cérebro comum que toma o metilfenidato pode ter aceleração do pensamento, pode até ter quadros de psicose, que aí já entra os efeitos adversos do remédio, ou seja, as coisas que a gente não quer que aconteçam, tá? Ficam muito ansiosos, não é somente no cérebro, aumenta a pressão arterial, pode até dar um quadro de AVC hemorrágico, convulsões, ou seja, não é um remédio simplesinho, não é uma coisa que a gente pode tomar que não tem problema nenhum, não é uma coisa natural que a gente pode tomar conta, é um remédio que realmente mexe em vários receptores do cérebro, altera muitas coisas, se não for preciso, não pode ser tomado. Agora, outra coisa importante que vale a pena ser comentada, uma pessoa que não tem TDAH e vai usar essa medicação, lembrar que essas medicações, em quem não está acostumado, pode aumentar a ansiedade. E se o indivíduo já tiver um transtorno de ansiedade, ele vai piorar muito o rendimento. Então, se eu estou ansioso para fazer uma prova, eu estou com medo, eu fico entre dúvida, por exemplo, entre a resposta A e B, e eu tomo uma medicação que aumenta a ansiedade, minha dúvida vai ser muito maior entre a A e a B. Eu vou ficar patinando ali, não vou conseguir resolver. Todos têm metas que precisam ser alcançadas. O problema inicia quando as conquistas estão acima do desejo de autopreservação e qualidade de vida. Primeiro, eu acho que é natural a gente querer muitas vezes chegar rápido a um resultado. O problema disso é quando chegar rapidamente a um resultado, ele interfere na minha vida, na vida do meu próximo, do meu semelhante, e muitas vezes ele acaba por prejudicar até a minha saúde e até encurtar a minha vida, né? Porque, no final de contas, você pode até alcançar aquele resultado, mas muitas vezes as consequências, elas acabam por respingar em outras pessoas que são preciosas para a gente, né? E muitas vezes aí os resultados não são aqueles que nós desejaríamos ter alcançado ao se alcançar o sucesso. O neurologista, que também atende no Hospital Albert Einstein, explica que os cérebros comuns podem sim atingir resultados extraordinários. Em relação a uma pessoa que não tem TDAH, vamos dizer um cérebro típico, um cérebro comum, eles têm as conexões necessárias para que ele consiga estudar pelo tempo necessário, que ele consiga inibir os fatores distratores, inibir o comportamento inadequado. Ele tem tudo isso pronto e isso pode amadurecer mais rápido ou mais devagar em algumas pessoas. Algumas pessoas, assim como um joga melhor futebol, o outro pode ter mais concentração para estudar. Cada um é de um jeito, mas se eu não jogo bem futebol e eu começar a treinar, eu melhoro meu futebol. Se eu não tenho bom tempo de atenção, não adianta eu querer estudar 5 horas por dia se eu nunca estudei. Eu começo com 1, 2, 3 e vou aumentando. De repente eu fiz um plano para o meu estudo, eu tenho um vestibular no fim do ano e eu gostaria de estar estudando 6, 7, 8 horas quando chegasse perto da prova. Então eu tenho que começar com menos, porque não adianta, lá quando der eu estudo às 8. Não vai estudar 8 horas, ele não consegue. Na busca por acúmulo de conhecimento, precisamos ponderar se vale a pena guardar na memória os atalhos escolhidos para alcançar os objetivos do presente. Um dia nós vamos chegar todos a um tempo que nós vamos olhar para trás e que história que nós vamos contar? Você já reparou como é que é uma pessoa idosa? Normalmente ela vive das histórias que passou. E qual vão ser as histórias que nós vamos contar? Aquelas de como nós somos dedicados, nos aplicamos, crescemos rapidamente e contribuímos com o mundo, ou do subterfúgio que nós usamos, que muitas vezes, além de nos prejudicar, prejudicou aqueles a que nós amamos. E a gente volta aqui para o estúdio com a nossa conversa com a psicóloga Ana Flávia Leandro. Ana, nós terminamos o último bloco dando uma pausa ali sobre os efeitos estruturais e químicos do cérebro. Explica um pouco quais são essas diferenças.
Você dizia, né, que estruturalmente um cérebro de um TDAH ele pode não apresentar diferença, porque essa diferença, na verdade, ela é química, ela é bioquímica. No nosso cérebro, nós temos vários neurotransmissores que são mensageiros. Eles são responsáveis por enviar e receber informações. No cérebro de um TDAH, ele tem déficit, como a gente já comentou no primeiro bloco, de duas substâncias que são a dopamina e a noradrenalina. No nosso cérebro, um neurônio ele não é coladinho um no outro, existe um espaço entre eles. Esse espaço a gente chama de fenda sináptica e é aí que os neurotransmissores atuam. Quando a pessoa toma o medicamento, ela tem esses neurotransmissores por um período maior nessa fenda sináptica. E isso, para aquelas pessoas que realmente precisam, aumenta a concentração, aumenta o poder de foco. Então, a questão principal é neuroquímica, né? A diferença desses dois cérebros. Agora, a busca por essa, ou seja, adaptação, né, cerebral, faz com que estudantes, como que a gente viu aqui na reportagem, tomem essa decisão que é muito complicada, né? Porque, como a gente já tinha falado sobre isso no primeiro bloco e também a gente viu na reportagem, os efeitos colaterais são catastróficos imensos, no organismo de quem não precisa utilizar. Exatamente. Desde efeitos na pele, né, como a gente comentou, manchas, problemas gastrointestinais, problemas psiquiátricos. Carol, é possível que uma pessoa fazendo uso indevido desse medicamento tenha alucinações, ele causa um aumento na irritabilidade, um aumento na ansiedade. Então, vamos pensar uma pessoa que tem a depressão, por exemplo, não sabe que tem essa doença e faz o uso indevido desse medicamento. Se ela já estava deprimida, se ela já estava ansiosa, isso pode se potencializar. Acelera ainda mais esse quadro. Sim, ainda mais. E tem também como contraindicação, né, como uma previsão dos efeitos colaterais, pensamentos suicidas, ideação suicida, então isso é muito grave. Às vezes a pessoa pode pensar, vou tomar essa droga para potencializar a minha inteligência. Os estudos têm comprovado que isso não acontece. Já vimos que isso não acontece mesmo, Não acontece. né? Foi realizado um estudo pela Unifesp, onde dividiu-se o grupo estudado, né? Um grupo recebeu placebo, que é aquele comprimido de farinha, digamos assim, não tem efeito nenhum. Um grupo recebeu 10 miligramas do medicamento, outro 20 miligramas e outro 40 miligramas. Depois que eles foram medicados, uma bateria de exames foi realizado para medir a memória, a concentração, a atenção dessas pessoas e simplesmente não houve diferença. Então, reforçando, reafirmando, esse medicamento só deve ser usado por quem tem o diagnóstico e um diagnóstico correto, porque a gente também comentou que às vezes muitas crianças e muitos adultos são diagnosticados de maneira equivocada, né? Outros efeitos colaterais são arritmias, problema no coração, parada cardíaca, aumento da pressão sanguínea. Ou seja, Então, a lista é enorme. É enorme. Se você buscar ali na bula, já é um indicativo de você não utilizar esse medicamento se não for prescrito, né? necessário, isso. Agora, um ponto muito importante, que eu acho que é relevante a gente falar, é que muitas vezes essa pessoa, esse estudante, está buscando, né, esse auge na carreira acadêmica para que ele tenha um posicionamento, obviamente, na área profissional, né? Sim. Mas nem sempre isso acontece. Super interessante você falar isso, Carol. Realmente nem sempre isso acontece. Antes de trabalhar na área da saúde, eu trabalhava na área organizacional. Então, fazia recrutamento, seleção, treinamento e demissão de funcionários. 95% das demissões aconteciam por problemas comportamentais e não problemas técnicos. A pessoa tinha um currículo maravilhoso, tinha notas boas, ok, mas isso não garantia que ela, no efetivo exercício profissional, se destacasse, porque às vezes a gente existe uma pressão enorme, né, em relação aos resultados, em relação ao desempenho. É super importante que você saiba tecnicamente, que você tenha o conhecimento daquilo que você está realizando, mas isso não garante que você vai ser um bom profissional, só isso, né? Não garante que você vai ser um bom profissional e que você vai estar inserido no mercado de trabalho. A gente precisa também de pessoas que sejam resilientes, de pessoas que saibam se relacionar com os outros. Que sejam éticas, né, para não realizar uma ação como essa. Exatamente, que sejam éticas, então isso é importante. Nós falamos já na reportagem, é bom reforçar que a utilização e também a distribuição indevida desse medicamento é crime.
Muito obrigada, Ana Flávia, pela sua presença e por estar aqui conosco. Eu que agradeço. O Realidade em Pauta fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas através do nosso site novotempo.com/jornalismo. Boa noite para você. Até o próximo programa.